Números capítulo 21. Os israelitas destroem os cananeus. E quando o rei Arade, o cananeu que habitava no sul, ouviu que Israel vinha pelo caminho dos espias, combateu Israel e levou alguns deles como prisioneiros. E Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se entregares verdadeiramente este povo na minha mão, então eu destruirei totalmente as suas cidades. E o Senhor ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, e eles os destruíram totalmente e as suas cidades, e deram àquele lugar o nome de Horma. E eles partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo ficou muito desencorajada por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos trouxestes do Egito para que morrêssemos neste deserto? Porque aqui não há nem pão, nem água, e este pão leve traz repugnância à nossa alma. E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. E o povo veio a Moisés e disse: Pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e coloca-a sobre uma haste, e todo aquele que for mordido, ao olhar para ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, e acontecia que, se uma serpente mordia algum homem, quando olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. E partiram os filhos de Israel e acamparam em Obote. E partiram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, no deserto que está diante de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. E dali partiram e acamparam do outro lado de Arnon, que está no deserto que sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor o que ele fez no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon, e na correnteza dos ribeiros que desce até a cidade Ar e chega aos limites de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Reúne o povo e lhe darei água. Então Israel entoou este cântico: Brota, ó poço, cantai a ele. Os príncipes cavaram o poço, os nobres do povo o cavaram, com a direção do legislador, com os seus bordões. E do deserto foram a Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, e de Bamote no vale, que está na região de Moabe, ao topo de Pisga, que tem vista para Gesimon. E Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e não beberemos as águas dos poços. Iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. E Seom não deixou Israel passar pelos seus termos, mas Seom reuniu todo o seu povo e saiu contra Israel no deserto. E veio a Jaza e lutou contra Israel. E Israel o feriu com o fio da espada e tomou posse da sua terra, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porque a fronteira dos filhos de Amon era forte. E Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha lutado anteriormente contra o rei de Moabe, e havia tomado da sua mão toda a sua terra, até Arnon. Por isso, os que falam em provérbios dizem: Vinde a Esbom, que seja edificada e preparada a cidade de Seom. Porque saiu um fogo de Esbom, uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe e os senhores dos lugares altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, estás perdido, ó povo de Quemós. Ele entregou seus filhos como fugitivos,
e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derrotamos. Hesbom está perdida até Dibom, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. E Moisés mandou espiar a Jazer, e eles tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para a batalha em Edrei. E o Senhor disse a Moisés: Não temas, porque eu o entreguei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e farás a ele o que fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Assim eles o feriram e a seus filhos, e a todo o seu povo, até que nenhum deles escapou, e tomaram posse da sua terra. Números capítulo 22. Balaque e Balaão. E os filhos de Israel partiram e acamparam nas planícies de Moabe, deste lado do Jordão, junto a Jericó. E Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E Moabe estava com medo do povo, porque eram muitos, e Moabe se afligiu por causa dos filhos de Israel. E Moabe disse aos anciãos de Midian: Agora este grupo lamberá tudo o que há ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo. E naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Assim, ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobrem a face da terra, e eles habitam diante de mim. Por isso, peço-te, vem agora, amaldiçoa-me este povo, porque é forte demais para mim, para que eu possa vencê-los, feri-los e expulsá-los da terra, porque sei que aquele a quem abençoas está abençoado, e aquele a quem amaldiçoas está amaldiçoado. E os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian partiram, com a recompensa pela adivinhação em suas mãos, e foram até Balaão e lhe transmitiram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta que o Senhor me falar. E os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. E Deus veio até Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, os enviou a mim, dizendo: Eis que saiu um povo do Egito que cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-os. Talvez eu consiga vencê-los e expulsá-los. Então Deus disse a Balaão: Não irás com eles. Tu não amaldiçoarás a este povo, porque são benditos. E Balaão se levantou pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Voltai à vossa terra, porque o Senhor se recusa a deixar que eu vá convosco. E os príncipes de Moabe se levantaram e foram até Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. E Balaque enviou mais príncipes, ainda mais honrados do que eles. E eles vieram até Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Peço-te que não deixes de vir até mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Portanto, vem, peço-te, amaldiçoa este povo. E Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Mesmo que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da palavra do Senhor, meu Deus, para fazer mais ou menos. Agora, portanto, peço-vos que fiqueis também aqui esta noite, para que eu possa saber o que o Senhor me dirás mais. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: Se os homens vieram te chamar, levanta-te e vai com eles. Porém, a palavra que eu te disser, isso farás. E Balaão se levantou pela manhã e selou sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele foi, e o anjo do Senhor se pôs no caminho como adversário.
E ele seguia montado em sua jumenta, e seus 2 servos estavam com ele. E a jumenta viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a espada desembainhada na mão. E a jumenta se desviou do caminho e foi para o campo. E Balaão feriu a jumenta para trazê-la de volta ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs em uma vereda entre as vinhas, um muro de um lado e um muro do outro lado. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e esmagou o pé de Balaão contra o muro, e ele a feriu novamente. Então o anjo do Senhor passou mais à frente e ficou mais adiante em um lugar estreito, onde não havia como se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, caiu debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele feriu a jumenta com uma vara. E o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: O que eu te fiz, que me feriste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Quisera eu ter uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Alguma vez fiz isso contigo? E ele disse: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. E ele inclinou a cabeça e caiu sobre a sua face. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que espancaste a tua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. E a jumenta me viu e se desviou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse se desviado de mim, certamente agora eu teria te matado e poupado a vida dela. E Balaão disse ao anjo do Senhor: Eu pequei, porque não sabia que estavas no caminho contra mim. Agora, se te desagradei, voltarei. E o anjo do Senhor disse a Balaão: Vai com estes homens, mas somente falarás a palavra que eu falar. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. E quando Balaque soube que Balaão vinha, foi ao seu encontro até a cidade de Moabe, que está na fronteira de Arnon, na extremidade do território. E Balaque disse a Balaão: Porventura não te enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Eu não sou capaz de te honrar? E Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti. Por acaso posso eu falar alguma coisa? A palavra que Deus puser em minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. E Balaque ofereceu bois e ovelhas e os enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E no dia seguinte, Balaque tomou a Balaão e o levou aos lugares altos de Baal, para que pudesse ver dali a parte mais distante do povo. Números capítulo 23. Balaque edifica 7 altares. E Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. E Balaque fez o que Balaão lhe havia dito. E Balaque e Balaão ofereceram sobre cada altar um novilho e um carneiro. E Balaão disse a Balaque: Fica em pé ao lado da tua oferta queimada, e eu irei. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e tudo o que ele mostrar, te direi. E foi a um lugar alto. E Deus encontrou-se com Balaão, e este lhe disse: Eu preparei 7 altares, e sobre cada altar ofereci um novilho e um carneiro. E o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão, e disse: Volta para Balaque, e isto lhe dirás. E retornou para ele, e eis que estava junto à sua oferta queimada, ele e todos os príncipes de Moabe. E ele proferiu a sua parábola e disse: Balaque, rei de Moabe, me mandou trazer de Arã, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, desafia a Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como desprezarei a quem o Senhor não desprezou?
Porque do topo das rochas eu os vejo, e dos outeiros os contemplo. Eis que este povo habitará só, e não será contado entre as nações. Quem pode contar o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e que o meu fim seja como o seu. E Balaque disse a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que os abençoaste completamente. E ele respondeu e disse: Eu não deverei ter o cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? E Balaque lhe disse: Peço-te, vem comigo a outro lugar de onde poderás vê-los. Verás somente a parte mais distante deles, e não os verás a todos, e amaldiçoa-mo dali. E o levou consigo ao campo de Zofim, ao topo de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. E Balaão disse a Balaque: Fica de pé aqui, junto à tua oferta queimada, e eu irei ali ao encontro do Senhor. E o Senhor foi ao encontro de Balaão, e pôs uma palavra na sua boca, e disse: Vá novamente até Balaque, e fala isto. E vindo a ele, eis que estava junto à oferta queimada, e os príncipes de Moabe com ele. E Balaque lhe perguntou: O que disse o Senhor? E ele proferiu a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não o faria? Ou falaria e não o cumpriria? Eis que recebi a ordem de abençoar, e ele abençoou, e eu não posso reverter isso. Ele não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou maldade em Israel. O Senhor, seu Deus, é com ele, e o bradar de um rei está entre eles. Deus os trouxe do Egito, as suas forças são como as de um unicórnio. Certamente não há encantamento contra Jacó, nem há qualquer adivinhação contra Israel. Segundo este tempo será dito de Jacó e de Israel: O que fez Deus? Eis que o povo se levantará como um grande leão, se erguerá como um leãozinho. Ele não se deitará até comer a presa e beber o sangue dos mortos. E Balaque disse a Balaão: Nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Mas Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te falei, dizendo: Tudo o que o Senhor falar, isso eu farei? E Balaque disse a Balaão: Vem, peço-te, eu te levarei a outro lugar. Porventura será do agrado de Deus que dali os amaldiçoes. E Balaque levou Balaão ao topo de Peor, que dá vista para Gesimom. E Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. E Balaque fez como Balaão lhe havia dito, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Números capítulo 24. E quando Balaão viu que agradou ao Senhor abençoar a Israel, ele não foi, como em outras ocasiões, buscar encantamentos, mas voltou seu rosto em direção ao deserto. E Balaão ergueu os olhos e viu Israel, que permanecia em suas tendas, segundo as suas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. E ele proferiu a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, que vê a visão de El Shaddai, que cai, mas com os olhos abertos. Quão boas são as suas tendas, ó Jacó, e os seus tabernáculos, ó Israel. Como vales se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, e como cedros junto às águas. Ele derramará a água de seus baldes, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o trouxe do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Ele consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e os perfurará com as suas flechas. Encurvou-se,
Deitou-se como um leão, e como um grande leão. Quem o despertará? Bendito é aquele que te abençoa, e maldito é aquele que te amaldiçoa. E a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e ele bateu as mãos. E Balaque disse a Balaão: Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, e eis que tu os abençoaste 3 vezes. Agora, portanto, foge para o teu lugar. Eu pensava honrar-te grandemente, mas o Senhor te privou desta honra. E Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros, os quais tu me enviaste, dizendo: E se Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não posso ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal de minha própria mente. Mas o que o Senhor disser, isso eu falarei. E agora eis que vou ao meu povo, portanto, vem, e eu te advertirei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. E ele proferiu a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência de Elion, o que viu a visão de Shaddai, que cai, mas com os olhos abertos. Eu o verei, mas não agora, e o contemplarei, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, e um cetro subirá de Israel, e ferirá as regiões de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, Seir também será uma possessão para os seus inimigos, e Israel fará proezas. De Jacó virá um que dominará, e destruirá os sobreviventes da cidade. E quando olhou para Amaleque, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será que ele pereça para sempre. E ao olhar para os queneus, proferiu a sua parábola e disse: Forte é a tua morada, e puseste o teu ninho em uma rocha. Todavia o queneu será consumido, até que Assur te leve cativo. E proferiu a sua parábola e disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E virão navios da costa de Quitim, e afligirão a Assur, e afligirão a Éber, e ele também perecerá para sempre. E Balaão se levantou e retornou ao seu lugar, e Balaque também seguiu o seu caminho.